Bom dia, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão da manhã, nesta bela manhã de sábado, dia 14 de novembro. Sábado, 14 de novembro, véspera das eleições, e votemos com consciência cristã acima de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Vamos então meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas 18, versículos de 1 a 8, que nos diz: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Voltemos ao texto do Evangelho, vamos ouvir mais uma vez o texto para que a palavra de Deus vá ressoando aos nossos corações, aos nossos ouvidos e vá se aninhando no nosso coração para que a gente possa meditá-la. Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor hoje conta para nós esta parábola, como contou aos seus discípulos, para nos falar da necessidade da oração constante, da oração que não desanima, mas que é insistente, constante e reza todos os dias. Havia na cidade esse juiz que era injusto e que acabou fazendo justiça àquela senhora, àquela viúva, por causa da sua insistência. Tanto mais Deus, que em nada se parece com esse juiz injusto, mas um Deus que é próximo, um Deus que é justo, um Deus que é compassivo e misericordioso, um Deus que nos ama, tanto mais Ele fará justiça a nós quando nós o pedimos. É preciso rezar sempre, como se tudo dependesse de Deus, através da oração, e trabalhar como se tudo dependesse de nós através do nosso trabalho. Rezar sempre, com insistência, sem jamais desanimar, estar sempre na presença de Deus em oração. Vocês poderiam dizer assim: mas se Deus é bom, é justo, é compassivo, é misericordioso e nos ama,
Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo que a gente peça. Por que eu tenho que pedir? Porque Deus, mesmo sabendo daquilo que a gente precisa, Ele quer ouvir da nossa boca. Lembro vocês a história do cego Bartimeu, lá pelo capítulo 9 do Evangelho de São João, quando Jesus ia passando e o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! E Jesus então chama o cego e pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia o que o cego queria. Claro que, sendo cego, Jesus sabia que ele ia pedir para voltar a enxergar, ele não ia pedir uma bengala, um cão-guia, ou que lhe aumentassem as esmolas. Jesus sabia que ele queria voltar a enxergar, mas Jesus queria ouvir da boca do próprio cego o que é que ele queria. Porque às vezes Deus sabe do que nós precisamos e nós também sabemos. Mas às vezes a gente diz que quer, mas não quer de verdade. Porque tem gente que, como não quer ser curado das suas mazelas, para não deixar de ser o coitadinho. Que a esmola que pede não é a esmola do dinheiro como o cego Bartimeu, mas muitas vezes pede esmola de carinho, de atenção, de afeição, de amor. Não sejamos mendigos de amor, de afeição, de carinho das outras pessoas. Mas peçamos a Deus aquilo do qual nós precisamos. Peçamos a Deus a cura dos nossos males, para que tenhamos amor suficiente para nós e para dar aos irmãos. Só quem se ama verdadeiramente é capaz de amar o próximo. Peçamos a Deus que nos cure. Rezemos incessantemente como esta viúva do texto de hoje. Estejamos sempre na presença do Senhor e não nos cansemos de dizer para Ele o que nós precisamos, o que nós queremos. Mas falemos com sinceridade de coração, como esta viúva que insistentemente estava na porta do juiz, porque ela sabia o que ela queria. Ela queria que o juiz lhe fizesse justiça. E se nós queremos e sabemos o que precisamos, e Deus também sabe, professemos com a nossa boca pedidos, mas também agradecimentos, para não fazermos como aqueles 9 do Evangelho que nós ouvimos ainda esta semana, mas não foram 10 os curados, e um só voltou para agradecer e era um estrangeiro. Que nós saibamos pedir, mas saibamos também agradecer. E que passemos sempre o nosso dia em oração, na presença do Senhor. Que tudo o que nós fizermos seja para a honra e glória do nome do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Neste sábado, dia em que a Igreja faz memória de Nossa Senhora, permaneçamos na presença do Senhor. Tenhamos um dia bonito, um dia de oração na presença do Senhor e da bem-aventurada Virgem Maria. Desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria.